todos estejam nas melhores condições possíveis, que a gente possa, nessa noite, se entregar aí ao estudo e refletir, né? Porque todo estudo é bom quando a gente reflete nas coisas para a nossa própria vida. E quando a gente traz esses pensamentos para colocar na nossa caminhada, né? De encontrar uma forma de aplicar eles na nossa caminhada. Então é um prazer sempre estar com vocês aqui, gosto de trocar ideias com vocês, eu aprendo muito, né? Porque toda vez que eu leio, quando vocês colocam algum exemplo, vocês manifestam algo assim, eu aprendo isso com vocês e eu posso também passar para vocês um pouquinho do que eu aprendi, né? Das coisas que são muito pouco, mas eu acho que ajuda um pouquinho também, né? Sem pretensão alguma de ser o senhor do conhecimento, mas eu só falo das coisas que para mim estão sendo boas, né? Coisas que eu conheço para mim estão sendo boas. E hoje nós vamos dar continuidade falando sobre reencarnação, né? Na semana passada a gente leu aqui os itens 1, 2, 3, 4, né? Do capítulo 4. E hoje nós vamos continuar a partir do item 5, que vai tratar da conversa de Jesus com Nicodemos. E aí, só para trazer um esclarecimentozinho, vamos fazer a prece primeiro, depois eu faço o esclarecimento. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos nos conectar ao Pai, a energia superior, a bondade suprema, ao amor infinito de Deus, pedindo a Ele que nos auxilie, nos dando força, aumentando a nossa fé, e nos proporcionando situações e condições para que possamos, em nossa caminhada, tomar as escolhas mais assertivas possíveis, seja nas nossas provas, seja nas nossas expiações, seja nas dificuldades do dia a dia, seja na alegria de estarmos bem. Mas que nunca deixemos de nos conectar a Deus, nos conectar aos bons amigos espirituais que trabalham junto conosco, nos ajudando na caminhada. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, pelo uso da tecnologia que nos favorece nos reunir, cada um no conforto do seu lar, ou dos seus afazeres, ou no trânsito, mas podendo participar todos na mesma fé, na mesma vibração. Que, como tu disseste, onde um ou mais estivesse reunidos em teu nome, tu estarias presente. E pela tecnologia hoje, podemos perceber que tu estás em cada um de nossos lares. Por isso pedimos que nessa visita amável leve saúde, leve paz, leve equilíbrio e tranquilidade. Pedimos especialmente essa noite, Senhor, por José Eustáquio Pereira de Melo, que desencarnou por esses dias. Pedimos que os bons trabalhadores do bem, os enviados de Jesus, possam recebê-lo onde quer que ele esteja neste momento, acolhendo com amor e com carinho, com paz e com respeito, para que ele possa, nesta fase de transição de uma vida para outra, neste momento ele possa realmente encontrar as respostas que por aqui ficaram suspensas. Guarda, Senhor, todos os que ficaram na tua paz e na certeza de que um dia será permitido reencontrá-lo, seja no mundo espiritual, seja no mundo material. Mas que sempre aqueles que o amam estarão lembrando e emanando boas energias para ele. Obrigado por tudo, Senhor Jesus, que assim seja. Gente, vamos lá então. Vocês assistiram o videozinho que eu coloquei lá no grupo?
da conversa de Jesus com Nicodemos? Quem não assistiu? É que nem eu falei, eu assisti. Opa, muito bom. Quem não assistiu? Mas Alguém não você assistiu? explicar. Eu não assisti, Santiago. Eu Eu também não não assisti. assisti também. Não assistiram? Pois está lá no grupo. Não, Depois eu vocês não. assistam, tá bom? Nós vamos falar sobre aquele vídeo Tá hoje, bom. tá? Aí vocês vão procurar lá Tá. no YouTube, lá no YouTube, ó, lá no nosso grupo, vai ter lá o link para o vídeo no YouTube. Aí nós vamos conversar hoje, vocês já vão assistir o vídeo pensando no que nós vamos conversar hoje, ok? Tá bom então, Santiago. Eu não assisti porque eu gosto de assistir e prestar bem atenção. E como essa Ah, semana aqui foi correria com visita e tudo, e ia me atrapalhar, eu gosto de assistir concentrada. nossa, não. Mas você vai assistir, eu tenho certeza que todos vão gostar. Diga, Musa. Ah, Eu quero te perguntar sobre essa série, The Chosen. Hum, Você mandou até o link, não foi? sim, mandei o link do aplicativo que tem todas as temporadas. Isso, são quantas temporadas? Eu acho que já está na 4ª temporada agora. Cada temporada com 8 capítulos, cada Manda, capítulo. Oi, Santiago, manda para mim, que eu não tenho, não. tá, eu vou postar lá no grupo de novo. Tanto o Tá link bom. do que a gente vai discutir hoje, quanto o link do aplicativo que vocês vão baixar para assistir os vídeos, tá bom? Ei, Tá bom, Santiago, muito e obrigado. Oi, Musa. essas 4 temporadas já estão todas disponíveis? Lá já estão. Até a 3ª eu sei que tem dublado. A 4ª eu acho que ainda não está dublado, tá só legendado. Tá certo. É Tá porque bom? eu fui procurar hoje no YouTube e aí eu vou querer começar a assistir, porque eu não assisti não sabia dessa série. No YouTube a gente vai achar os capítulos meio picados. Talvez lá no Ah, canal do The Chosen dentro do YouTube você consiga achar. Mas eu vou dar uma conferida e mando lá o link se tiver, tá bom? tá bom, obrigada. Por nada. No item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 4, deixa eu colocar aqui na tela para mim, para eu poder acompanhar, diz o seguinte, vai falar sobre ressurreição e reencarnação. Existe uma diferença básica, né, entre ressurreição e reencarnação. As duas vão trazer o espírito de volta ao mundo material. Só que ressurreição é o espírito voltar ao mundo material no mesmo corpo. Reencarnação é o espírito voltar ao mundo material em um novo corpo, próprio e adequado às expiações e provas que ele precisa passar. Tá? Entendido? Ressurreição, volta no mesmo corpo. Reencarnação, volta em um novo corpo, mais adequado às provas e expiações que precisam ser passadas. Então, no item 4, se vocês estiverem com o livro aí, vai estar escrito lá. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus que pensavam que tudo acabava com a morte não acreditavam nela. Então, o conceito de reencarnação já existia. E eu separei algumas passagens que vão trazer na Bíblia essa ideia da ressurreição. No livro de 1 Reis, lá no Antigo Testamento, o profeta Elias, que nós vamos saber quem foi ele lá na época de Jesus, ele teve ocorreu um fato onde ele também trouxe de volta o filho de uma viúva que tinha, teoricamente, morrido, né? Eu vou ler aqui para vocês. Está em 1 Reis, capítulo 17, versículos de 17 a 24. E diz o seguinte: Depois disso, aconteceu que o filho dessa mulher, dona da casa, adoeceu, e seu mal foi tão grave que ele veio a falecer.
Então ela disse a Elias: Que há entre mim e ti, homem de Deus? Vieste a minha casa para reavivar a lembrança de minhas faltas e causar a morte de meu filho? E ele respondeu: Dá-me teu filho. Tomando-o nos braços dela, levou-o ao quarto de cima onde morava e colocou-o sobre o leito. Depois clamou a Yahvé, dizendo: Yahvé, meu Deus, até a viúva que me hospeda queres afligir, fazendo seu filho morrer? Estendeu-se por 3 vezes sobre o menino e invocou a Yahvé. Yahvé, meu Deus, eu te peço, faze voltar a ele a alma deste menino. Yahvé atendeu sua súplica, a súplica de Elias, e a alma do menino voltou a ele, e ele reviveu. Elias tomou o menino, desceu do quarto de cima para dentro da casa e entregou-o à sua mãe, dizendo: Olha, teu filho está vivo. A mulher respondeu a Elias: Agora sei que és homem de Deus e que Yahvé fala verdadeiramente por tua boca. Né? Então, nessa passagem, Elias operou uma ressurreição. E se a gente olhar bem, é muito parecida com a que Jesus fez com o filho de Lázaro. Né? Com a filha de Lázaro, na verdade. Jesus também fez da mesma forma. A morte, neste caso aqui, a ciência hoje comprova que existe um fenômeno chamado catalepsia. O que é a catalepsia? Catalepsia é um fenômeno que ocorre com algumas pessoas, que ela entra num estado que é muito parecido com a morte. O corpo em si, ele realmente para. A respiração para os batimentos cardíacos. Oi. Isso aí aconteceu com minha cunhada. Catalepsia? Sabia? Eu acho que sim, porque Só um ela instantinho. faleceu, o médico dera atestado de óbito dela, a mãe dela levou ela para casa, quando chegou, só que era longe, que ela morava na cidade, ela morava no interior, ela tinha ido para a cidade. Uhum. Aí lá no hospital, a menina deram como morta. Certo. Sei que ela levou a menina para casa, quando foi no caminho, a menina viveu. Tá vendo? É catalepsia. Provavelmente todo mundo já ouviu uma história de algum Na parente. minha família, até por hoje- exemplo, tem isso aí. Tem, E né? até hoje ela não está viva. Pois é. O meu avô, gente, o pai da minha mãe, também. É o pai da minha mãe, que é o meu avô, e como é que fala, Santiago? Não sei mais. O pai do pai da minha mãe, é o que Seu meu? bisavô. Bisavô? Isso. Deram ele, né, que ele tinha falecido, porém ele estava sofrendo problema no fígado. E aí, quando o tio Pedro, filho mais velho, irmão da minha mãe, né, lembrou através dos familiares sobre essa história aí, né, que tinha que ver se realmente os parentes da gente morria assim. E ele correu lá, quando ele ainda estava no necrotério, já tinham até assinado para abrir ele, para ele fazer estudo lá, para saber o que foi realmente, né? Isso, aí quando chegou lá, Santiago, ele saiu correndo, quase morreu de acidente no meio da estrada. Tio Pedro, isso foi na Paraíba. E tio Pedro correndo, mas tio Toninho já faleceu. Ele saiu correndo, aí passou direto pelos guardas, os guardas saiu atrás dele. Ele empurrou a porta do necrotério e tirou ele de lá. Tio Pedro ainda era rapaz na época. E ele bateu no peito dele, bateu, até ele viver de novo. Ele estava vivo, todo congelado, vivo. Ainda viveu por 6 anos ainda. Então. E mãe disse, meu filho, eu morrer,
vocês procuram se eu morri direito. Mesmo assim, eu também. Vai certificar se eu tô morta mesmo para não me enterrar viva. Machado, Santiago. Mas e todo mundo já Eu ouviu fico uma dizendo, história vou desse tipo. morrer, tô deprimida. Ele diz, seu menino, não se preocupe, você não vai morrer nem de 8 machado. Misericórdia. E todo mundo já ouviu uma história dessa, de defuntos que levantaram no caixão, no velório, né? De na É hora do verdade, enterro, o defunto batendo nas Santiago, tampas é do verdade. caixão, né? Por quê? É Porque, verdade. né, isso é muito comum e muitas pessoas É, acabam sendo enterradas dessa forma, né? Chega lá é, enterrado e ela morre dentro do caixão, porque não deu é. tempo dela ver, né? De ela Igual despertar. o Aladim, né? O cantor Sim, Aladim. pois Foi é. verdade aquilo ali, viu? Então, Pois é. esse fenômeno, você vê que é um fenômeno antigo, já é um fenômeno que acontece com as pessoas. Tanto que hoje a medicina, para dar realmente como morto, ela ainda demora mais Uhum. uns dias, dependendo da causa da morte, né? A menos que seja uma É, morte realmente definida, né? Muito clara. sim. Mas isso acontece. E nesse processo de catalepsia, o corpo desperta depois. Aí vocês vão dizer, então É, quer dizer que o menino que Elias ressuscitou, a menina que Jesus ressuscitou, do filho de Lázaro, é, do- é. a filha de Jairo, e que Lázaro, então Jesus não Isso operou um aí. milagre? Assim, amém. Realmente ele não operou um milagre. Ele se Uhum. utilizou das forças da natureza. Então, catalepsia é um fenômeno natural que alguns corpos passam que simulam a morte, mas não é necessariamente a morte. Jesus tinha a mediunidade de perceber se aquele espírito estava ou não conectado naquele corpo, certo? Se ele tinha essa percepção, então ele conseguia saber se dava ou não para trazer aquele corpo de volta. Aconteceu com a filha de Jairo, aconteceu com o servo do centurião, aconteceu com Lázaro, né, que foram as ressurreições operadas por Jesus. Porque depois que o corpo esvai toda a energia e entra em estado de putrefação, ele não volta mais. Esse não tem mais jeito. O espírito desconectou, rompeu o que a gente chama de cordão de prata, o espírito se foi, não volta mais. Mas enquanto houver um pequeno fiapo desse circuito conectado, o espírito pode voltar, né? Então, ressurreição é isso, né? Poderia ser tratado como uma ressurreição. Agora, reencarnação é outra coisa, né? Reencarnação, o espírito é preparado lá no plano espiritual e lá ele vai receber o projeto da sua reencarnação. Ele vai participar, alguns têm o direito de participar para elaborar como vai ser, outros não, é compulsório. Mas vai receber o projeto. E neste projeto tem a criação do corpo, né? E esse corpo, ele é apropriado para eu passar pelas provações que preciso passar, ou pelas expiações, né? Por isso que nós temos tantas doenças, por isso que nós temos tantos corpos débeis, né? Ou deficientes mentais, ou vêm com deficiências físicas, né? Que são para nos fazer reparar alguma coisa que ficou mal feito numa vida anterior, né? Ele coloca aqui, ó, mais à frente, que a reencarnação, então, ele explicando aqui, né? É a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas num outro corpo novamente construído que nada a ver tem com o antigo, né? Que não tem nada com o antigo. Aí ele vai contar uma história aqui. Aí está colocando aqui, ó. Se, portanto, segundo sua crença, né? Porque ele vai continuar aqui, ó, mudar aqui. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias. Porque lá atrás, Jesus vai falar, né? Nós falamos sobre isso na quinta-feira passada,
que João Batista era a reencarnação de Elias, mas que ninguém percebeu. Por quê? Porque todo mundo viu João Batista nascer, crescer e desenvolver. Mas aí Jesus mesmo fala, João Batista veio e vocês não perceberam e fizeram o que fizeram com ele. E aí os discípulos entenderam que Jesus estava falando de João Batista, né? Que Elias tinha vindo no corpo de João Batista e que tinham matado João Batista. Então, João Batista foi reencarnação. Lázaro foi ressurreição, né? Aí Jesus vai trazer aqui o seguinte texto. E havia um homem dentre os fariseus, por nome Nicodemos, senador dos judeus. Este, uma noite, veio buscar a Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes se não estiver com ele, se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu e lhe disse: na verdade, te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que nascer de novo. Nicodemos perguntou: como pode um homem velho nascer de novo? Porventura, pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? E respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido de Espírito é Espírito. Essa parte aqui vai ter uma explicação muito bonita, porque às vezes esse discurso, né, essa conversa dos dois, ela é um pouco complexa. Até a parte do quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus, está fácil. A gente já entendeu, né, dentro dos nossos entendimentos, nós já entendemos que renascer é importante, porque a partir das minhas experiências aqui neste plano, eu vou aprender comigo, né, e com os outros qual é o caminho do amor de Deus, qual o caminho que eu preciso trilhar para chegar a Deus. Quando ele chega nessa parte aqui, que ele vai dizer que o que é nascido de carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito, já começa a complicar um pouquinho. Por quê? Como é que a gente pode interpretar isso? Alguém pode dar uma luz aí para nós? Ninguém se aventura? Então vai por minha conta e risco mesmo. Então vamos lá. Deus cria o tempo todo. E antes de Deus criar a forma, ele cria o espírito. E o espírito que Deus cria, ele é imortal, ou seja, ele é eterno. Ele tem origem, mas ele não tem fim. Dessa forma, Jesus diz que o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, essa parte ele está falando da criação de Deus. Deus criou o Espírito, porque veio do Espírito. O que é nascido da carne é carne. Então, é o material. Esse se desfaz a cada encarnação. Mas o Espírito, por ser imortal, ele pode assumir várias formas materiais. Em cada encarnação, ele vai assumir uma forma. Em cada encarnação, ele vai ter uma situação de vivência. Em uma ele vem homem, em outra vem mulher. Em uma ele vem negro, em outra ele vem branco. Em outra ele vem asiático, em outra ele vem índio, né, ou indiano. Em uma ele vem rico, em outra ele vem pobre.
Em uma ele vem saudável, em outra ele vem doente. Mas tudo conforme a sua necessidade de aprender para evoluir. Por isso que Jesus coloca essa frase, né? E ele coloca mais à frente. Aqui, ó. O Espírito sopra onde quer. Tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E perguntou Nicodemos. Santiago, Oi, desculpa interromper. pode falar. É porque tocou numa parte anterior antes de ler esse trecho aí. Tá, Então, no caso, igual o meu Levi, o bebê que faleceu. sim. Então, ele cumpriu, ele estava no plano espiritual, ele tinha que vir na Terra pelos minutos que ele ficou vivo, 45 minutos para ele poder cumprir o que ele tinha que cumprir para na próxima encarnação ele estar preparado. No caso, isso, né? É um bom Deu para entender entendimento. mais ou menos. Isso, é um bom entendimento, né? Ele veio, talvez a necessidade dele fosse só aqueles minutos, porque naqueles minutos ele talvez tivesse deixado um recado para você ou para qualquer um que se ligasse diretamente a isso, né? Para que refletisse sobre vida e morte. Ou ele pode ter vindo porque ele precisava passar por aquele momento do nascimento para ele perceber a vida e executar na próxima vida, né, a sua próxima encarnação. Então ele voltou à pátria espiritual, mas ele está se preparando para vir de novo. Se por você ou se por outra mulher, não sabemos, não dá para definir. Mas ele está se preparando para vir outra vez, né? E lá já que ele já cumpriu o restinho que precisava, ele retornou agora para ele se preparar para fazer uma nova passagem, né? Para uma nova prova, para uma nova encarnação, onde ele vai passar a ajustar outras contas, a cumprir outras missões, né? Não sei se ficou claro ou se confundi mais. Não, entendi. Não, ficou claro. Tá? Então Ficou tá, claro. Obrigada. nada, ótimo, né? Então ele termina aqui. Como podes fazer isso? Respondeu Jesus. Tu és mestre em Israel, não sabes essas coisas? Em verdade vos digo, que nós dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, e vós, com tudo isso, não recebeis o nosso testemunho. Se quando eu vos tenho falado de coisas terrenas, ainda assim não me credes, como crereis se eu falasse das coisas celestiais? Essa passagem está em João, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Então, Jesus ali na conversa com Nicodemos fica meio perdido, porque a lei de Moisés não tratava muito essas questões do plano espiritual. Tratava das regras de vivência na Terra, né? Como viver e conviver na Terra. Agora, quando chega Jesus vem trazer as coisas do mundo espiritual, ele tem dificuldade de associar tudo isso às leis de Moisés. E Jesus vai, né, se juntar a ele e ele vai absorver isso. Porque uma das missões, talvez, né, porque Nicodemos podia ter deixado todo o seu ministério, né, todo o seu trabalho no Sinédrio, lá no templo, para seguir Jesus, como fizeram os apóstolos. Mas ele ainda ficou preso às regalias que ele tinha. Eu não entendi porque que Nicodemo não seguiu, porque ele ficou entusiasmado com ele. Sim. E ele até deixou um saquinho de ouro lá para ele. Foi, né, lá no filme. Mas Uhum. aí é que acontece. Nicodemos ainda tinha muito apego ao poder que ele tinha. Se a senhora vê lá no filme, a esposa dele não alivia com ele. Toda vez que ele entrava em contradição, ela falava para ele: você é a pessoa das respostas e não das perguntas.
sempre ela fala mesmo. né? Por quê? Porque se ele titubeasse nas respostas, ele poderia perder a função e o status que ele tinha no Sinédrio. Além dela, ainda tinha mais dois, aquele outro dois que ficou no lugar dele, Isso. que fazia também, eu não sei como é o nome dele. Tinha aquele que vivia perseguindo ele, vivia perseguindo Jesus, que era Gamaliel, se eu não me engano, e tinha o outro que defendia Jesus. Só um minutinho. Eu sei que eles andavam os dois, eram os três, eles andavam os três. Quando ele ia fazer alguma coisa, que ele deixou até um no lugar dele, Isso, o Nicodemo. exatamente, né? Mas Nicodemos, ele ficou preso àquilo, por isso ele não conseguiu abrir mão de tudo que ele tinha, né, de todo o poder e todo o conhecimento que ele tinha, para seguir a Jesus. Mas eu acredito, né, isso não está escrito em lugar nenhum, agora é minha percepção, que Jesus se aproveitou disso porque. Desculpa, essa tosse está me pegando. Porque ele se aproveitou disso porque Nicodemos creu em Jesus. Então, ele, de alguma forma, também levou um pouco desse conhecimento para o Sinédrio. Mas ele não foi muito aceito. Mas ele poderia ter sido mais enfático. Só que aí ele ia perder o posto. Então ele tinha que fazer uma escolha. Ou eu amo a Jesus ou eu amo o meu status. Né? Ele acabou escolhendo ficar com o status. Mas nem por isso ele deixou de crer em Jesus. Só não conseguiu abrir mão de si para seguir a ele. Né? Então, nessa passagem aqui, no item 6, Kardec vai trazer alguns itens aqui para a gente trabalhar. Né? A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra encontra-se em muitas passagens dos evangelhos, notadamente na acima, né, que é essa que a gente leu, reproduzidas no item de 1 a 3. Nessa crença, se nessa crença fosse um erro, Jesus não deixaria de combatê-la como fez com tantas outras. Longe disso, porém, ele sancionou com toda a sua autoridade e transformou num princípio, fazendo a condição necessária quando disse: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E insistiu acrescentando: não te maravilhes eu ter dito que é necessário nascer de novo. No texto ele continua: essas palavras, se não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo, que é o que se acredita, né, como lá no batismo católico, principalmente no batismo evangélico. Eu sou batizada na igreja, no católico. Católico, né? Foi batizada lá quando bebezinha. É, foi, e batizei meu filho tudinho. Tem Isso, nenhum que não tenha batizado. exatamente. Na Igreja Católica, usa-se o batismo como primeira profissão de fé, onde os pais respondem pela fé do filho. Depois vem o crisma, que é a segunda profissão de fé, onde o filho responde pela sua própria fé, isentando o pai da responsabilidade da fé. Na igreja Eu evangélica, sou, eu sou batizada, consagrada e crismada. aí, tá vendo? Só seguir o ritual direitinho. Já na igreja E evangélica, eu, vocês não perguntaram eu. Eu sou batizada, remida pelo o Evangelho segundo o Espiritismo de Jesus Cristo. amém. Amém. Que assim Assim seja. seja. Né? Amém. Na igreja evangélica, eles usam o batismo depois que a pessoa atinge maturidade mental, a partir dos 15 anos, que ela pode fazer a própria escolha. Já dispensa o batismo inicial, né? Então ela, por si só, está fazendo aquela escolha. No Espiritismo não tem batismo. O Espiritismo é uma opção, é um estilo de vida.
né? Ser espírita é ter um estilo de vida que precisa seguir os ensinamentos de Jesus, precisa seguir os passos de Jesus, né? É uma opção que eu faço, uma escolha determinada que eu faço para a minha vida. Então, cada um tem o seu, vamos dizer assim, tipo de conversão, né? De batismo, tem o seu símbolo de conversão. O Espiritismo não tem um. Eu também fui batizado, fui batizado, fiz crisma. Aí no item 8 diz o seguinte: para compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é necessário reportar a significação da palavra, que não foi empregada no seu sentido específico. Os antigos tinham conhecimentos imperfeitos sobre as ciências físicas e acreditavam que a Terra havia saído das águas. Olha isso que interessante. Por isso consideravam a água como elemento gerador absoluto de vida, né? É assim que encontramos no Gênesis, né, no livro da Gênesis, lá o primeiro livro da Bíblia, a seguinte frase: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento seja no meio das águas, que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar, e que o elemento árido apareça, que as águas produzam animais viventes, que nadem na água, e os pássaros voem sobre a terra debaixo do firmamento, né? Era a crença que se tinha na época, que tudo era originado da água. Então, com isso, a água se torna um símbolo de criação. Aí ele coloca aqui, ó. O Espírito sopra onde quer que ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem e para onde vai. É outra frase que está lá, né? Kardec explica. É uma passagem que se pode entender pelo Espírito de Deus que dá a vida a quem quer ou pela alma do homem. Nessa última acepção, a sequência, mas não sabes de onde vem nem para onde vai, significa que não se sabe o que foi nem o que será o espírito. Se, pelo contrário, o espírito ou alma fosse criado com o corpo, saberíamos de onde ele vem, pois conheceríamos o seu começo. Em todo caso, essa passagem é consagrada ao princípio da pré-existência da alma, por conseguinte, da pluralidade das existências, né? Então, o espírito, a gente não sabe de onde ele veio, sabe que foi criado por Deus, mas qual foi a primeira reencarnação dele, se foi nesse planeta, se foi em outro, a gente não sabe. E para onde vai, também não sabemos. O universo é infinito, né? O espaço é infinito. Então, só Deus sabe, no seu catálogo celestial lá, onde estão e para onde vão cada um de seus espíritos. Aqui no item 11, ele vai falar de novo sobre reencarnação. Se o princípio da reencarnação expresso em João podia ser a rigor interpretado no sentido puramente místico, já não aconteceria o mesmo nessa passagem de São Mateus, onde há equívoco possível. Ele mesmo é o Elias que há de vir, né? Então, em Mateus, há uma afirmação de que João Batista era Elias, né? Aqui ele continua aqui. Desde o tempo de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força. O que significa essas palavras? Pois João Batista ainda vivia nos momentos em que... O que significam essas palavras? Pois João Batista ainda vivia nos momentos em que foram ditas, né? Jesus explica ao dizer: se vós quereis bem compreender, ele mesmo é Elias que há de vir. Ora, João tendo sido Elias, Jesus alude ao tempo em que João vivia com o nome de Elias. Até agora o reino dos céus é tomado pela força. Outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para a conquista da terra prometida. Paraíso dos hebreus
que, segundo a lei, o céu é ganho pela caridade e pela brandura. Então, aqui ele está dizendo que a gente não chega ao reino dos céus pela força, mas pela caridade e pela brandura, né? Que a gente dizer que a gente tem que combater os inimigos para chegar ao reino dos céus, não cola, não condiz com os ensinamentos de Jesus. Jesus falou: amai o vosso inimigo e orai por eles, para que possais, né, chegar ao paraíso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Implica em a gente se amar e amar o outro. Assim a gente vai chegar a esse reino de Deus. E não pela força, não combatendo o mal, né, jogando Bíblia nos outros, jogando santo nos outros, né, jogando água benta nos outros. Não. A gente vai combater o mal com amor, né? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E aí, para a gente encerrar aqui, no item 12, Jesus fala: teus mortos viverão, os meus, a quem tiraram a vida, ressuscitarão. Despertai. Isso aqui, na verdade, é uma passagem que está no livro de Isaías, tá? Despertai e cantai louvores, vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é orvalho de luz, e arruinareis a terra e o reino dos gigantes. No item 13 diz que essa passagem de Isaías é também bastante clara. Os teus mortos viverão. Se o profeta tivesse querido falar da vida espiritual, tivesse querido dizer que os mortos estavam mortos em espírito, teria dito: ainda vivem e não viverão. Do ponto de vista espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois aplicariam uma interrupção na vida da alma, no sentido de regeneração moral. Seriam as negações das penas eternas, pois estabelecem o princípio de que todos os mortos reviverão. Aí aqui ele está reafirmando, né, que mesmo no Antigo Testamento, a certeza de que os corpos voltariam à vida já existia. Eles só não sabiam como, né? Mas eles tinham a certeza de que os corpos voltariam à vida. Mas não nesse sentido tão literal. Os mortos ressuscitarão. Porque depois desconectados, aí seria entrar em estado de dormência até que o corpo despertasse novamente. E, na verdade, quando o espírito vai para o mundo espiritual, né, dentro do nosso entendimento espírita, ele é preparado para voltar a um novo corpo. Segundo a literatura espírita e as psicografias recebidas, existem muitos mais espíritos no mundo espiritual aguardando a oportunidade de reencarnar do que os habitantes da Terra. Só para vocês terem uma ideia, né? Então é muito, muito necessário que a gente receba esses irmãos com muito carinho. Esse é um dos motivos pelo qual o Espiritismo não recomenda o aborto. Porque quando o aborto é intencional, você está impedindo um espírito de reencarnar. E você está impedindo ele de passar pelas provas e expiações necessárias, né? Cada crença tem uma sua defesa, mas o Espiritismo defende dessa forma. Que se todo espírito precisa reencarnar para passar pelas provas e pelas expiações, para reparar o seu passado, quando eu faço um aborto por vontade própria, eu estou tirando dele esse direito de tratar, de se reparar, de se regenerar, a partir das minhas próprias vontades. Quando acontece o aborto espontâneo, é outra história, né? É outra coisa. Mas quando eu vou lá e provoco o aborto, tomando remédio, forçando alguma coisa assim, aí eu estou impedindo aquele espírito de nascer. E aquele espírito pode ser o meu algoz, pode ser o meu obsessor, porque eu não deixei ele nascer.
Se não nessa vida, ele pode ser meu obsessor em outra vida. E para reparar isso, pode ainda ser ao contrário. Eu posso nascer numa outra vida como filho desse espírito, para poder reparar esse mal que eu fiz. Certo, gente? Fechamos aqui nossa 1 hora, nós paramos no item 13. E nós vamos continuar na próxima quinta-feira. Ok? Ok. Deus abençoe. Vou aumentar aqui. Lindo, lindo. Muito bonito hoje o estudo. Que bom. Então vamos fazer a nossa prece final. Amém. Fechando os nossos olhos, conectando a Deus novamente e pedindo a Ele que nos auxilie a conseguir cumprir todo o nosso projeto de reencarnação, espiando aquilo que precisamos espiar, passando nas provas que nos forem colocadas e nos auxiliando na nossa evolução moral, de forma que na próxima encarnação tenhamos menos expiações a pagar e mais missões a cumprir em nome de Jesus. Guarda, Senhor, nosso lar, nossos queridos, com a tua paz e com a tua luz. Obrigado por tudo, Senhor, que assim seja. Que assim seja. Deus abençoe, Santiago. Amém. Gente, muito obrigado. Hoje eu vou atrasar a publicação do vídeo lá no canal do Boa noite YouTube, a todos. porque eu vou ter que sair agora para o trabalho e só vou editar o vídeo amanhã, tá bom? Mas aí amanhã eu coloco lá para todo mundo assistir. Tá bom? Boa noite, Santiago. Gente, boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Boa noite a todos e a todas. Deus nos Boa noite, abençoe. bom trabalho. Boa noite para todo mundo. Obrigado. Bom descanso para todos.